Fala galera que curte o PC Facts. No vídeo de hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a apresentação da AMD na CES 2017, falando sobre tudo da arquitetura Vega, mas hoje na parte 2 vamos nos focar em memória e cache. Antes da gente começar a apresentação dos slides propriamente ditos, nós vamos falar rapidamente aqui sobre memória no sentido lato sensu e sobre a diferença entre uma memória de sistema e uma memória cache. Inicialmente, pessoal, memória nada mais é do que um endereço dos dados e instruções que um processador, e quando eu digo processador, eu posso estar falando de CPU ou de GPU, vai precisar para processar todas as suas informações. E aí você me pergunta, ok, Marcos, mas como que o processador encontra esses dados? Gente, quando você carrega um jogo dentro de uma GPU, você aloca inúmeros recursos, inúmeras informações na sua memória de vídeo. E você simplesmente coloca tudo que você pode ali. Nem tudo vai ser acessado. Somente uma parte daquilo vai ser acessada pela GPU para que ela processe. E como que a GPU sabe aquilo que ela vai processar? É pela probabilidade baseada nos princípios da localidade temporal e da localidade espacial. A localidade temporal diz que aquilo que foi acessado mais recentemente provavelmente será acessado novamente e repetidamente. Isso é verdade porque os programas de computadores usam muito de repetição. Então, muitos locais já acessados provavelmente serão reacessados no futuro. O princípio da localidade espacial já diz o seguinte: se você acabou de acessar um espaço A, é provável que o espaço B ao lado dele seja o próximo a ser acessado. Isso porque, além da repetição, os programas também são feitos de maneira sequencial. Então, dentro dessas probabilidades, o processador, quando eu digo processador, lembre-se que pode ser CPU ou GPU, dentro de sua memória, ele vai estabelecer uma hierarquia daquilo que tem mais probabilidade de ser acessado novamente, daquilo que tem menos probabilidade de ser acessado novamente. E diante dessa hierarquia, ele vai reposicioná-las dentro da sua hierarquia de capacidade de processamento. Saibam, registrador é o primeiro ponto de memória na hierarquia. Depois nós vemos o cache, e no cache L1, L2, L3. Depois nós vemos, se for uma GPU, uma memória dinâmica de vídeo. Se for uma CPU, já vai daí para memória dinâmica de sistema, DDR4. A de vídeo, GDDR5, GDDR5X e HBM, como a gente conhece hoje. Dito isso, a gente já entendeu como é que funciona a memória. Agora, e o cache? Qual a diferença de uma memória para o cache? A diferença básica é que a memória que a gente conhece, a DDR4, a memória de vídeo, elas são dinâmicas. E a memória cache, ela é estática. Mas o que isso acarreta? A memória dinâmica, ela é fácil de ser construída, ela consome pouca energia, ela consome pouco espaço e ela é relativamente barata. Por isso, ela é colocada num pente de 16 GB de memória, de 8 GB de memória. Ela é colocada como 8 GB de GDDR5X numa 1080, 4 GB numa HBM, numa Fury X. Então, as capacidades dessa memória são muito grandes e baratas. A memória estática, em compensação, já tem vários transistores e aí, efetivamente, se você for parar para pensar, ela acaba sendo uma memória muito maior, consome muito mais energia, é muito mais cara e efetivamente consome muito espaço. E aí ela só vai ser utilizada em casos extremos como de cache, ok? Dito isso, a gente já pode começar agora, já que você tem um embasamento muito melhor, a gente já pode começar a dissecar rapidamente aqui a arquitetura Vega no sentido de memória e cache aprimorados. Vamos lá! Introduzindo a arquitetura de memória de GPU mais escalonável do mundo. A ideia da AMD é justamente permitir que a memória não seja um limitador para sua GPU. Vamos ver por quê e como. O primeiro detalhe que aparece aqui é o High Bandwidth Cache. Isso aqui é extremamente interessante, nós não temos muitas informações sobre isso. Mas só a terminologia utilizada para ele, High Bandwidth, é a mesma terminologia utilizada no padrão High Bandwidth Memory, que é o HBM famosíssimo. Vamos dar uma olhada aqui em como é que funciona o HBM. O HBM é o High Bandwidth Memory, é a memória de alta largura de banda, e ela tem simplesmente, além de ter 10 empilhados de memória dinâmica,
permitindo com que o bus interface saia de 32 para 32 elevado ao quadrado, que seriam 1024 bits ao invés de 32 bits, ela permite que a memória fique praticamente colada no die da GPU, fazendo com que a latência diminua bastante. Agora, se esse conceito vai se aplicar ao High Bandwidth Cache, isso aí é uma outra discussão que nós não podemos entrar. Seria hype demais. Então, a gente não tem informação suficiente para dizer que o High Bandwidth Cache vai estar com memória empilhada. Uma memória cache empilhada seria um negócio absurdo, mas com certeza a ideia do High Bandwidth Cache é se aproveitar justamente desse bus interface imenso que tem uma HBM, ok? Então vamos dar prosseguimento aqui. O próximo item de melhoria de memória é o HBM2. O HBM já era utilizado nos chips FIDE, Fury Nano, Fury X e Fury Pro que chamam. Mas em comparação ao HBM, já é uma evolução gigante. Cada pino tem o dobro de largura de banda. Então se você pegar um chip como o da Fury X, que é muito parecido com esse, você vai ter o die e 4 pilhas. Na Fury X, que é HBM1, você tem 128 GB por segundo em cada pilha. Isso faz com que nós tenhamos 512 GB por segundo aqui, de largura de banda. Se for HBM2, vamos para 1 TB, 1024 GB por segundo de largura de banda, só pelo fato de ser HBM2. E não somente isso, você pode colocar 8 pilhas de memória ao invés de 4, em comparação ao HBM1. E em comparação ao GDDR5, numa pilhazinha desse, no espaço desse aqui, você tem 1 GB, enquanto que no espaço desse HBM você tem 8 GB. São 8 vezes a capacidade no mesmo espaço. E além disso, se você for pegar, por exemplo, a necessidade espacial de um chip com GDDR5, você tem aqui o die e as memórias espalhadas aqui. Olha a comparação dele com o espaço necessário para empilhar as memórias aqui em HBM. São 50% menos necessidade espacial. Seguindo aqui, nós temos agora o High Bandwidth Cache Controller. É o controlador do High Bandwidth Cache. O detalhe interessante desse High Bandwidth Cache é que ele se conecta, ele permite um controle do que a gente tem aqui. System DRAM, que é a memória dinâmica do seu sistema, DDR4, DDR3, dependendo do seu sistema. A NVRAM, que é a Non-Volatile RAM, que é a memória não volátil. Disco rígido, seu HD, ou discos de estado sólido, seu SSD. E o armazenamento de rede, pessoal. Até armazenamento de internet, o Cache Controller vai poder acessar. A questão é que, como nós falamos no começo, memória tem uma hierarquia. Essa hierarquia vai determinar o que vem para o cache e o que vai para a memória mais baixa nessa hierarquia. Por conta do High Bandwidth Cache Controller, você vai ter aqui inúmeras memórias e capacidades absurdas de endereçamento. Mas, claro, o que importa não é o endereço necessariamente, mas aquilo que está mais próximo da GPU para você efetivamente acessar. Não adianta você ter dentro do jogo 8 GB para estar alocada e você só acessar 1 GB. Se você só acessa 1 GB, pega esse 1 GB, põe próximo do cache, põe próximo da memória de vídeo, que é mais rápida também, e pronto, deixa o resto lá endereçado e alocado que você não vai estar precisando. Essa é a vantagem do High Bandwidth Cache Controller. Só para vocês terem uma ideia, um cache L1 de um CPU, como um 5930K, ele tem uma latência de 1 ponto alguma coisa nanosegundos. Já a memória DDR4 2400 MHz tem uma latência de 69 nanosegundos. Então, só aí você tem noção da diferença de comunicação entre um cache L1 e uma memória. Portanto, pessoal, aqui destacando, o High Bandwidth Cache Controller consegue um endereço virtual de 512 TB. Então você pode ter um jogo aí usando 512 TB de endereçamento, mas se você for precisar só, por exemplo, de 4 GB, e esses 4 GB tem dentro da sua placa de vídeo, é ali o que vai ser alocado dentro da placa para que ela possa realmente processar. E aqui o destaque final para o High Bandwidth Cache Controller, que é o movimento de dados refinado e adaptado. Aqui aquela comprovação que a gente já deu. The Witcher 3 Wild Hunt em Ultra 4K e Fallout 4 em Ultra 4K com alocações lá em cima e um acessado aqui embaixo. Então realmente você não precisa estar com toda essa quantidade de memória dentro da sua placa de vídeo para que ela não necessariamente acesse. Enquanto que às vezes a memória que você realmente precisa
tá lá gargalando a sua GPU. Isso dito, pessoal, a gente agradece por vocês terem acompanhado toda essa parte muito teórica da arquitetura. Realmente tem umas novidades muito interessantes que o pessoal tem que conhecer em toda a sua profundidade. Mas a gente já convida vocês para aparecerem aqui para assistir a parte 3, que vai ser sobre Geometry Pipeline e Primitive Shaders. Ok, pessoal? No mais, a gente pede que vocês deem um like nesse vídeo, compartilhem ele com a galera que está curiosa sobre as GPUs Vega e que entrem lá nos nossos grupos no Facebook e no Telegram e conversem um pouco mais com a gente e tirem mais dúvidas sobre a arquitetura Vega. Ok, pessoal? Obrigado, até a próxima e um grande abraço.